Muito boa noite, estamos chegando no programa Esporte por Esporte, nesta terça-feira, uma rodada de Brasileirão para os dois finalistas da Libertadores da América. E o Santos acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, porém com um time totalmente reserva. Já a equipe do Palmeiras acabou ficando no empate com o Vasco de 1-1. No entanto, para as duas equipes, o que vale realmente é o jogo de sábado. E as atenções dos dois times agora ficam totalmente voltadas para esse título que vai acontecer para uma equipe paulista dentro do Maracanã. Algo que será emblemático, algo que será histórico e, portanto, aí, isso é o que importa para os jogadores e para os torcedores dos dois times. Claro, vamos falar sim sobre essa derrota, sobre como ela aconteceu, como poderia ter sido diferente ou não a sorte desse jogo, mas deixando claro, para Santos e Palmeiras, o que importa e o pensamento é total na decisão da Libertadores da América que acontece no próximo sábado no Maracanã. E com relação também a equipe do Corinthians, que volta a jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro, na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do São Paulo, que vai vendo aí cada vez mais difícil a sua situação de tentar buscar o título da competição, mas é claro, a atenção maior hoje, vamos falar muito mesmo sobre as duas questões, o jogo de hoje e também a questão do desafio do Santos para o próximo sábado. E não estou aqui sozinho, estou, como sempre, muito bem acompanhado. Tem aqui sempre o cometa de informações, Ralley Rodrigues. Aqui conosco, Ralley Rodrigues, esperamos que hoje não esteja azedo, porque a gente sabe que tem sido recebido aí essa pecha, mas eu vou defendê-lo aqui hoje, podem ter certeza que eu vou defender o Ralley hoje. E também muito feliz, muito contente com a volta do meu amigo Rui de Roses, depois de muito tempo aqui, nos dá aqui o ar da graça. E o Rui é um barato, né? Parece que veio no dia certo, porque vamos falar de Santos, onde ele jogou, de Palmeiras, onde ele jogou, e vamos falar de Atlético Mineiro, onde ele jogou também. É brincadeira, né? Esse é o nosso Rui de Roses. E também meu amigo Wagner Frederico, aqui presente, mais uma vez. E tem aqui a visita do Dr. Carlos hoje, o Dr. Carlos Eduardo, da Célula Mater, vai falar aqui conosco. A Célula Mater que hoje fez uma grande ação dentro do Santos Futebol Clube, uma ação espetacular, né? Uma parceria que tem com o clube, e nós vamos explicar tudo isso daqui a pouco. Então já vamos direto para os destaques. Primeiro aí o boa noite do Ralley Rodrigues, o Santos que acabou então tendo aí mais uma derrota. Te surpreendeu, Ralley? Nem um pouco, Vônei. Grande abraço para você, boa noite ao Wagner, Dr. Carlos, sou cliente do Célula Mater. Boa noite. Vou lá bastante vezes. Rui, um prazer estar aqui contigo pela primeira vez. E queria falar que não me surpreendi de forma alguma com o resultado negativo do Santos hoje. Para mim, o Cuca fez corretamente em colocar a equipe reserva para esse duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Se o Santos fosse com a equipe titular, jogar contra o Galo lá no Mineirão, o Galo brigando pelo título, uma grande equipe treinada pelo Sampaoli, já seria muito difícil o Santos ganhar 3 pontos lá. Esse é o fato. E o jogo do Peixe é sábado. Todo mundo sabe, é o jogo mais importante do Santos nos últimos 10 anos. É um jogo que vale demais. E se jogam hoje Soteldo e Marinho, eles se lesionam. O que a gente estaria falando aqui? Que é um erro, que é um crime que o Cuca cometeu. Então, para mim, está totalmente correta a decisão do técnico em colocar a sua equipe em reserva para o confronto diante do Atlético Mineiro hoje. O grande problema é que o Santos perdeu pontos que não deveria ter perdido. Perdeu pontos em casa, ressuscitou o Fortaleza, empatou com o Ceará. Agora o último confronto também contra o Goiás, perdendo em casa após estar vencendo por 2-0. É uma sucessão de resultados negativos, sobretudo em Urbano Caldeira, que fazem com que o Santos esteja nessa colocação delicada, visando a Copa Libertadores da América do próximo ano. Hoje o Santos é 10º colocado, poderia estar muito melhor na tabela caso não tivesse perdido esses pontos dentro de casa, mas a gente sabe, o elenco do Santos é curto. O Cuca tem dificuldades para conseguir manter o mesmo nível quando joga com a equipe reserva. O gap é muito grande, a diferença do jogador titular para o jogador reserva no Santos é muito grande. A gente está vendo o Palmeiras, que também está se preparando para a decisão contra o Santos no próximo sábado. O técnico Abel Ferreira está rodando a equipe, está colocando jogadores da base, está colocando jogadores que não são titulares, mas a diferença técnica não é tão grande quanto é no Santos. Então o Santos sente bastante e acaba perdendo pontos que não deveria, Vônei. Muito bem, esse aí, Ralley Rodrigues.
E como eu já disse, né, hoje é um dia também especial, porque é aniversário da nossa cidade, né? 475 anos da cidade de Santos, uma das cidades mais importantes do nosso país, e isso aí não é bairrismo, isso é realidade. Aqui em Santos aconteceu muita coisa importante, temos o maior porto da América Latina, nós temos aí muita gente competente, muita gente que fez muito por esse país, e em Santos é que se apareceu para o mundo o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Então, não faltam motivos para elogiarmos a nossa cidade. E hoje também, data especial para o Sistema Santa Cecília de Comunicação. Afinal de contas, hoje completa 24 anos a Santa Cecília TV, que veio para fazer e faz a diferença aqui dentro da nossa cidade. Uma TV com programação 100% regional, com uma grade completa, um espaço para a região que nenhuma outra emissora tem dentro da nossa cidade. Então, aliás, dentro da nossa região. Então, portanto, aí, parabéns a todos que comandam aí, o Marcelinho, que comanda hoje, né, o Sistema Santa Cecília de Comunicação, e também todo o complexo que nós temos aqui. E queria também dar aí o meu boa noite para o meu amigo. Quanto tempo, que saudade, num dia especial, você vindo aqui. E, ô Rui de Rosas, não é para qualquer um. Jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro. Pô, isso aí é algo que acho que você, quando vê uma final como essa de sábado, deve mexer com a tua emoção tremendamente, né? Se o torcedor comum, né, maneira de dizer, sente isso, que dirá quem vestiu essas camisas e hoje, depois como comentarista, também trabalhando no futebol. Boa noite, Rui. Boa noite, todos os amigos, Valnês. É uma satisfação muito grande voltar aqui, depois de tanto tempo, né? As recordações, ainda passa um filme na minha cabeça, sempre... Eu era muito ligado ao Armando, tinha uma relação muito boa com ele já há muitos anos. E ainda mais quando você fala que são 24 anos da TV Santa Cecília. 24 anos, quando jogava na Portuguesa Santista. Quantas vezes o Armando não fiz o programa com ele, conversamos, falamos muito de futebol, era muito amigo do meu pai, amigo da minha família. E isso me deixa com muitas saudades. Mas hoje também, Vone, é um dia importante, você acabou de citar, os 475 anos de fundação da Vila de Santos. Na verdade, são 182 anos de elevação, né, da categoria de cidade. Isso é muito importante para a nossa cidade, uma cidade muito querida. Eu sempre digo que 35% da riqueza nacional passa na nossa porta, né? É muito importante isso. É uma qualificação que nós temos junto com o Brasil, né? O Brasil, um país que quando nós pensamos que vai deslanchar, alguma coisa acontece. Mas nós temos que acreditar sempre, porque principalmente somos um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que realmente traz coisas muito importantes para o nosso país. E isso aí eu acredito que esse ano da pandemia trouxe esse momento tão triste, que eu, nos meus 67 anos, nunca tinha passado por isso, mas graças a Deus nós estamos tentando sair e fazendo aquilo que há de melhor para toda a nação. Bom, quanto ao futebol, nós vamos falando aí, né? Você falou do Santos, do Palmeiras, são equipes importantíssimas, mas eu acho ainda que tanto o Santos quanto o Palmeiras e a maioria dos times de futebol brasileiro estão no mesmo nível, né? O futebol hoje não tem aquele jogador, aquele time que se destaca, né? Você vê o Internacional, uma garotada, né, não tem nada de excepcional, começa de uma hora para outra, ganhar os jogos, ou novamente o São Paulo, que vinha se destacando, já saiu daquela colocação, Palmeiras a mesma coisa, e assim é o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro perdeu muito da sua qualidade técnica, perdeu muito do drible, da improvisação, e isso aí, no meu modo de entender, atrapalha um pouco. Mas vamos aí conversando e vamos ver aí, dando as nossas opiniões para essa partida que é de suma importância. O Santos já conhece esse gostinho, né, de ser campeão pela Libertadores. Parece que o Palmeiras, uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas vamos torcer para que saia um bom jogo e que o futebol brasileiro reviva os grandes momentos que nós tivemos. É isso aí, Rui. Agora eu quero dar o meu boa noite para o meu amigo Wagner Frederico. Tudo bem com você, Wagner? Boa noite, Vone. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, colega da mesa. Boa noite especial ao nosso querido convidado, Carlos Eduardo.
Eu vou começar, por incrível que pareça, concordando com o Halley sobre a questão da importância do jogo de hoje. Não da importância, mas do que aconteceu hoje no Mineirão. É óbvio que se esperava uma derrota do Santos com um time de garotos, com um time, né, dos 21 jogadores que foram para Belo Horizonte, 17 são da base, se eu não me engano, se eu não estou errado. Isso mesmo. Então, nada a acrescentar em relação a isso. O que eu só estranhei é que o time poderia, né, ter segurado e poderia ter alcançado, sonhado num resultado um pouco melhor se tivesse resistido mais tempo, né? Deixasse o Atlético Mineiro sentir um pouco de nervosismo, de ansiedade, mas isso não aconteceu, porque aos 2 minutos já estava perdendo por 1-0, aos 19 já perdia por 2. Então o Santos não deu nem esperança ao seu torcedor que conseguiria um resultado surpreendente, como aconteceu no clássico contra o São Paulo no Morumbi, quando o Santos também enfrentou com um time reserva, o São Paulo acabou vencendo por 1-0. Eu só não concordo com o Halley quando ele vem com essa história, o elenco do Palmeiras é melhor que o Santos. É óbvio, isso sempre foi discutido aqui. Agora vamos lá, nos últimos 3 jogos do Palmeiras, né, quando as duas equipes começaram a administrar seus elencos, visando a grande final de sábado, quais foram os resultados do Palmeiras? Vamos lá, com o time titular, perdeu do Flamengo por 2-0, depois perdeu do Ceará com um time misto, 2-1, e hoje empatou em casa com o Vasco. Se o Palmeiras é tão superior assim, eu acho que é melhor, mas também não tem... Se o problema é elenco, o Palmeiras poderia ter somado mais pontos, ou não. Ou estou falando alguma bobagem aqui. O Palmeiras, mesmo com seu elenco milionário, mesmo com seu elenco cheio de opções, também não conseguiu nada. A partir do momento que começou a administrar o time para a final de sábado, não conseguiu nada. Somou 1 ponto. De 9 disputados, somou 1. Então, vamos lá, com andor, né? Vamos devagar. Eu acho que o que vai contar agora, né? A partir de agora, as duas equipes ficam aí totalmente focadas nessa partida histórica, como o Vone bem disse, é uma partida, né, que vai marcar a história dos dois clubes. Né, uma final inédita de Libertadores para times paulistas, num campo, né, num campo mágico, no maior estádio de todos os tempos, né, como é o Maracanã, o estádio lendário. E o que vai contar agora, na minha opinião, é o fator emocional. Os dois times já se conhecem, os dois times estão carecas de saber como joga o adversário, os dois times já estão prontos tecnicamente, já tem elenco, já tem sistemas de jogo definidos, muito parecidos, aliás. Então, o que vai pesar, o que vai fazer o ponto de desequilíbrio nessa partida vai ser o fator emocional. Como o Cuca vai preparar os jogadores dele para essa final e como o Abel, o português, vai preparar o Palmeiras para essa partida. Eu acho que é aí que vai ser decidido esse grande título da Libertadores, inédita, né? Uma final inédita, maravilhosa para o futebol paulista. Muito bem, esse Wagner Frederico, e hoje o Santos teve aí uma ação aí importantíssima, né? Afinal de contas, a Conmebol exige que o teste de Covid seja feito com todas as pessoas que estiverem dentro do Maracanã. E o Santos fez essa ação hoje, com cerca de 50 pessoas dentro da Vila Belmiro, mais precisamente no Salão de Mármore, para poder garantir que no sábado todos possam estar com segurança. Está se criando aí uma bolha, depois vamos falar no decorrer do programa sobre isso, para que preservar os jogadores e todos os envolvidos nesse evento. É um grande evento, mas a prioridade no mundo hoje é a garantia da saúde, da vida das pessoas. Depois é que vem o resto, digamos assim, que é o resto mesmo, a vida está acima de tudo. E temos aqui o Dr. Carlos Eduardo, que é o CEO do Célula Mater, do laboratório Célula Mater, e muito interessante, né, como as histórias se cruzam do Esporte por Esporte e do Célula Mater. Ambos tiveram seu início em 1992 e na cidade de São Vicente. Então, estamos aqui todos partindo para 29 anos, Exatamente. Esporte por Esporte e Célula Mater, e começamos em São Vicente e estamos em Santos. Aliás, a Célula Mater está aí por várias cidades agora, são várias unidades, e depois isso vai ser falado. Muito boa noite, doutor Carlos, e queria que você falasse aí um pouco sobre o que foi, depois a gente falar até mais detalhadamente, sim. Mas o que foi esse evento hoje, né, que foi um evento realmente, né, uma ação que reuniu tanta gente importante. Sim, é isso mesmo.
boa noite, Volney, boa noite, Halley, Rui, Wagner. É um prazer estar aqui, estou muito feliz em ocupando essa bancada usando a caneca do meu querido Armando Gomes. Parabéns a Santos, né, 475 anos de vida, e o nosso sistema Santa Cília de TV, que faz hoje 24 anos. Eu sou parceiro da TV, sou fã da TV, uso, abuso, Marcelinho abre os espaços e eu estou sempre aqui. Então hoje, falando um pouquinho de exame de Covid, foi feito lá no Salão do Santos aproximadamente 50 testes de PCR para alguns convidados que estarão no Maracanã no próximo sábado. Muito legal, né? E entre esses convidados estavam até ex-jogadores do Lima, Santos, né? estava o Lima, Pepe, Mengalvio, Clodoaldo e Edu. Poxa, que bacana, né? Muito importante. Então, aí, sendo feita essa ação, no decorrer do programa a gente vai estar explicando mais como que foi o teste, o objetivo, em quanto tempo ficar pronto, né? E o Santos, que tem essa parceria com a Célula Máter também, que é muito importante. Já tem um tempo já essa parceria, né? Nós já estamos junto com o Santos desde junho do ano passado. Renovamos o contrato esse ano, graças a Deus. Estamos atendendo o Sócio Rei. Quem for Sócio Rei pode ir lá no Célula Máter, que tem um desconto especial também. E vai estar no Maracanã também, eu vou, sábado? Eu vou. Estou lá sábado, com certeza, torcendo. Concordo em número, gênero e grau com meu amigo Wagner, quando ele expôs que o problema agora é totalmente emocional. A coisa é emocional mesmo. Então tá certo. Pelo menos a minha, né? Eu tô com a... Tá nervoso, doutor? Tá nervoso? A flor da pele. Eu tô assim, eu fiquei com esse 2-0, eu falei até pro Rui, quando eu entrei aqui, 2-0, o Rui falou, mas é time reserva, não fica assim, achando isso. Mas eu acho que eu fiquei meio estranho, mas tudo bem. Vamos lá, Santos, sempre Santos. Resultado sábado, anotem, 2-1. Então tá bom, então. Vamos voltar então no próximo bloco para falar muito sobre o jogo de hoje, sobre a partida de hoje. Aí depois da sequência vamos falar sobre a final, vamos falar também sobre saúde, né, sobre essa questão dos exames. Ou seja, não vai faltar assunto daqui a pouco, depois desse rápido intervalo, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta e não vamos fazer o programa apenas nós. Queremos contar também com a sua participação. Aliás, já tem gente já mandando mensagens aqui. Então, através do nosso WhatsApp, você pode aí mandar a sua pergunta, pode deixar aí a sua opinião e pode participar conosco. É claro, infelizmente não é possível ler todas as mensagens, são dezenas, às vezes passa da centena o número de mensagens que recebemos, mas na medida do possível vamos registrar. E o Rui chegou aqui já movimentando tudo, né? Por exemplo, aqui já recebi logo de cara. Boa noite a todos. Eu vi o Rui jogar, foi craque. Lembro dele no meu Peixão e no Palmeiras também. O Antônio Carlos da Areia Branca. Então ele falou que lembra do seu futebol. E aliás, quem é fã também do futebol do Rui de Rosas, e amigo também, mas é fã do futebol dele, é o Nuno Leal Maia, que sempre fala que o Rui fez um golaço que pouca gente viu na Vila Belmiro. Acho que não teve televisão para esse gol, né? Depois você vai falar sobre isso. Ele fala que foi um gol espetacular, um gol de placa que o Rui fez na Vila Belmiro, ainda quando bem jovem, no seu começo dentro do Santos Futebol Clube. Bom, vamos agora, né, falar sobre esse jogo, sobre essa derrota do Santos pelo placar de 2-0. O Santos acabou sendo derrotado e no começo da partida, vou começar até com você, Rui, parecia que corria o risco do Santos tomar uma goleada, né? Porque o Atlético fez o primeiro, fez o segundo e parecia que ia atropelar o Santos e nem pareceu que o Santos reagiu. Parece que o Atlético mesmo é que não teve tanto ímpeto assim, Rui. Na verdade, o futebol tem dessas surpresas, né? Às vezes você vê, teve times aí no Campeonato Brasileiro que jogaram com jogadores jovens, como o Santos jogou hoje, e saíram vencedores. O futebol realmente ele é imprevisível nessa hora, né? O teu Santos hoje, duas situações que eu acho que é muito diferente. Eu particularmente acho que o Santos não deveria ter jogado com o time reserva. Eu acho que tem condições, teria que estar movimentando esses jogadores. Eu acho que a situação não pode deixar de acontecer o jogador ficar uma semana sem jogar, né? O nível do futebol hoje não permite mais isso. Eu acho que teria que jogar, como o próprio Palmeiras também fez a mesma coisa. Então,
eu acho que a dificuldade que Santos e Palmeiras vão ter, ambas as partes, será idêntica. Então, eu acho que os dois times estão na mesma situação. Há 15, 20 dias atrás, com certeza, se o Santos tivesse disputado essa partida, o Santos sairia com uma vantagem muito boa, porque vinha num bom momento, né? E o Palmeiras continua em altos e baixos desde o início desse campeonato brasileiro. Mas eu acho que é uma partida difícil para ambos as equipes, né? Em uma situação quase que idêntica. Aquele que tiver mais coração, aquele que botar o coração no bico da chuteira, eu acho que vai levar uma vantagem muito grande. Acho que a qualidade técnica das duas equipes estão no mesmo nível. Falávamos até na live, né, sobre a questão do elenco. A gente sabe, o elenco que tem é esse, né, para jogar. Essa foi a opção do Cuca. Mas você não acha que a forma do Santos jogar poderia ter sido diferente, já que o Atlético teria uma pressão muito maior pelo resultado, o Santos poderia ter taticamente mais tranquilo, esperado, tentado aproveitar melhor? Por exemplo, o Wagner Palha de lateral esquerdo, não seria melhor de repente colocar um Jean Mota, que não faz muita diferença no meio campo mesmo, mas pelo menos tem experiência pelo setor? Você jogava de repente com 3 zagueiros, atrai o adversário e teria 2 alas para atacar, o Jean Mota e o Madison, por exemplo? Não seria melhor uma postura tática diferente do Santos? Seria uma opção, né, Voney? É claro que agora é muito fácil a gente falar depois do resultado, né? Mas o problema crônico que o Santos vive é na lateral esquerda. Tem o Felipe Jonathan e não tem ninguém mais. Não tem reserva para o Felipe Jonathan, não tem nem na base, o que é uma vergonha para o Santos. Não tem um jogador na base que possa substituir o lateral esquerdo titular da equipe. Esse é o ponto. E o Wagner Palha, totalmente improvisado por aquele setor, acabou falhando, né, nos gols do Atlético Mineiro. Não é de hoje, ele joga mal por ali, a gente já percebe isso em várias partidas que o Cuca optou por colocá-lo ali. Na minha avaliação, totalmente equivocado ele fazer isso com o atleta é zagueiro. Ele tem potencial como zagueiro, jogou bem como zagueiro. Agora, quando ele sobe para a equipe profissional, vai jogar de lateral esquerdo, queima o garoto praticamente, né? Mas também tem do lado do técnico que não tem outra opção. A outra opção, como você disse, Ivone, seria improvisar o Giamota, mas seria uma improvisação também, né? Você colocaria o Giamota e o meio-campo também ficaria sem aquele meio articulador, já que o Lucas Lourenço também não deslancha. Então o Santos tem um elenco curto, a gente já fala isso há bastante tempo, o elenco é enxuto, é muito diferente do elenco do Palmeiras, na minha avaliação. O Palmeiras tem muito mais opção do que o Santos, na minha avaliação. O técnico Abel Ferreira, apesar de não ter conseguido os resultados nos últimos jogos, ele tem mais opções do que o técnico Cuca, é só a gente analisar a tabela. Palmeiras é 5º, Santos é 10º. A gente tem que analisar o todo, não os últimos jogos apenas. Olhando o todo, o Palmeiras, você vê que pode rodar mais o elenco e conseguir resultados interessantes. Agora o Santos, quando perde Marinho e Soteldo, sobretudo, fica muito aquém, fica muito abaixo, e hoje era totalmente previsível que o Santos ia ser derrotado. Eu não tinha expectativa alguma que com a equipe reserva, o Santos jogando lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro, que briga pelo título, o Santos conseguisse outro resultado se não fosse a derrota. Eu não tinha outra expectativa, Wagner. Wagner, você não acha que preocupa o fato, não estou falando do resultado, de alguns jogadores que estão subindo agora e outros que já subiram faz tempo? Mesmo num momento desse, não é a chance que o cara tem, não faz mal perder para o Atlético nesse aspecto, porque todo mundo sabe, o Atlético briga para o título brasileiro. Se o cara não é titular do Santos, é normal que tenha essa discrepância. Mas a gente já cansou de ver times do Santos, com molecada em outros tempos, perder jogo, mas que o torcedor ficava animado. Pô, aquele moleque joga bem, pô, aquele moleque pode chegar... Ó, se tivesse mais uns 3, 4 experientes aqui, com essa molecada aqui, ia... O que você achou dessa molecada aí, desses jogadores que já não são nem tão molecadas assim, como o Arthur Gomes, que há muito tempo está tendo chances? Hoje até que não foi de todo ruim, mas um Thailson, que no ano passado já jogava e esse ano perdeu espaço e volta a ter chance, e esses meninos também que estão tendo as primeiras chances agora. Eu acho que o Santos não tem, tá na cara, né? O Santos, essa geração de jovens talentos do Santos não tem nenhum jogador acima da média, né? Um jogador brilhante. Isso não tem, isso, a não ser que um desses garotos aí comece, né, a despontar de uma hora para outra. Isso acontece também, né? De repente, início de carreira tímido, mas de uma hora para outra o jogador começa a despontar e mostrar um outro nível de futebol. Mas também não dá para dizer que são ruins. Não, não dá não. O Santos tem jogadores interessantes. Não tem nenhum jogador do nível de Neymar, de Ganso, de Robinho, de Gabigol. Isso esquece. Não tem mesmo. Mas não dá para dizer também que são jogadores que não podem ser úteis ao elenco, ainda mais quando adquirirem confiança.
Confiança e experiência. O que está acontecendo, né? Esses jogos estão servindo para que os jogadores ganhem rodagem, né? O que aconteceu no Clássico, o que aconteceu hoje, o que aconteceu lá em Fortaleza, né? Quando esses jovens foram mais utilizados, foi que eles ganharam experiência. Isso vai ser importante para a sequência do trabalho do Santos na temporada. Queria dar uma informação aqui sobre o Wagner Leonardo Palha, que realmente hoje teve uma atuação muito ruim. Segundo o técnico Cuca, eu estava ouvindo a coletiva dele antes de vir para cá, ele confessou que não estava bem, mesmo ele não estava na sua plenitude por conta do Covid. Wagner Leonardo é um dos jogadores... Wagner Leonardo não, o Wagner Leonardo Palha. Sim, ele teve é um Covid. dos jogadores que se recuperou recentemente de Covid e a gente sabe que isso influencia, o doutor Carlos está aqui, pode confirmar, influencia demais no rendimento físico. A gente lembra do Soteldo, que também teve Covid, os primeiros jogos dele, ele estava nitidamente abaixo, né, da sua capacidade física plena. Então, Respiratória, né? Exatamente. Eu acho que o Cuca deveria ter encontrado uma outra solução. Quando ele colocou o Wellington Tim, outro garoto da base, que é zagueiro e também lateral, o time melhorou. O segundo tempo do Santos foi muito melhor. Talvez se o Santos tivesse entrado um pouco mais ligado no jogo, não tivesse tomado um gol tão cedo, tomou logo aos 2 minutos, né? O Santos tivesse alguma chance de conseguir um resultado melhor, talvez um empate, né? Mas o gol que o Santos sofreu logo de cara, né? Somado ao fato de ter uma equipe jovem e de enfrentar um adversário muito difícil, fez com que qualquer esperança de um resultado melhor no Mineirão ficasse por zero, né? Bom, realmente foi um resultado que... O resultado não surpreendeu. Acho que muita gente sentia, até pela nossa live, as pessoas decepcionadas com os jovens jogadores do Santos. Mas isso aí é até um outro assunto, né? Falamos também isso. Até A porque base tem um do Santos- entrosamento, né? Sim, mas a base do Além Santos... de tudo, tem um entrosamento. Sim, mas São a jogadores base que do não jogam Santos juntos. não é mais aquela base de antigamente. Há muito tempo. Entendeu? O Santos, que- hoje em dia, nos campeonatos... Mas que time tem base? Sim, mas o Santos tem perdido. O Sub-20 do Santos quase ficou na zona de rebaixamento do campeonato. Entendeu, Rui? O problema todo é que o Santos não tem tido, as administrações últimas do Santos não souberam trabalhar bem esse departamento. E você está sofrendo a consequência agora. Talento sempre vai ter? Vai. Talento vai ter. E o Santos dá oportunidade. Quando você dá oportunidade, você sempre vai pescar. O Santos dá mais oportunidade que os outros. Então você vai pescar. Não vai deixar de ter jogador servindo ao elenco profissional. Mas você vai pagar esse preço dessa falta de estrutura. Isso aí é quase que inevitável. Registrar aqui a participação do Coja, de Guarulhos. Ele disse que perder para o Atlético com reservas é normal. O que não é normal é perder em casa com os titulares do Goiás. O que deixa a dúvida do desempenho na decisão. Doutor Carlos, queria saber como torcedor o que achou do jogo de hoje, se sofreu muito. Então. E em relação à questão que o Wagner levantou aí mesmo, que o Cuca falou na coletiva, o quanto o Covid afeta a recuperação, em quanto tempo o jogador está bem novamente. Até porque o Alisson teve Covid mais recente do que o Palha. E Não o jogou Alisson é ainda. contado para começar o jogo. Não jogou o Alisson ainda, depois da recuperação. O Alisson não jogou ainda. Ainda Sim, não. não jogou, Mas isso é eu falei. cotado, tá na cotação aí, porque pode... Como estará o Alisson, A doutor, gente no quer que ele sábado? esteja bem, a gente quer que ele esteja bem. Como é um vírus novo, esse ano foi um ano novo, né? Foi um ano atípico, tanto na sua área quanto na minha, no futebol. Você vê que é um ano todo jogo tinha que ser testar todo mundo, repete os exames, confirma os exames. Então, assim, eu como torcedor, logicamente, nunca quero ver o meu time perder. Mas o jogo passado foi pior do que esse foi. Aquele 3-2 em casa, eu fiquei assim, enfim, a gente quer que o Santos 4-3, né? 4-3, não foi 3-2, 4-3. Então, eu acho que eu parei até de ver o jogo. Desistiu? Mas assim, a gente quer que ganhe. Voltando a falar dos exames. Esse ano foi teste. Nós chegamos a fazer no Santos mais de 700 testes. 700 testes. No elenco, chegamos a fazer depois em funcionário. O bom, a gente falar que o Santos se preocupou bastante com isso. Além dos exames que nós fazemos a cada 6 meses em todos os jogadores. 20 exames. Glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, frutose. Então existe também, acho que
departamento médico, uma preocupação na manutenção da saúde, que tudo vai ser o resultado final, como esse jogador vai estar. Sobre o desempenho, o Covid está sendo bem estranho. Numa pessoa causa A e B, na outra causa C, causa C e D. Nós vemos pessoas de 91 anos saindo e pessoas de 38 anos ficando. Então, é um vírus novo, é um vírus que está assustando ainda. Você tem informação dos sintomas do Alisson? Que tipo de sintomas ele Foi teve? bem brando, né? Pelo Foi que eu brando. falar, foi. Mas sim. o Palha também foi brando, Foi né? brando, mas acabou. Agora, só que na hora de jogar é Jogar o diferente. esforço Uma coisa físico é você em quebrando. repouso, exatamente. E a outra coisa é você correndo atrás da bola, né? Pois é, É pois isso é. aí. Com relação ao jogo, Rui, o que você... Como você vê essa base, esse momento do Santos? Te decepciona? Você que viu tanta gente boa aí jogando, e até recentemente, Mas nos não tem últimos mais anos. gente boa. Não tem mais gente boa, Rui? Não, não tem, não Ó o tem. Rui. Infelizmente o futebol brasileiro, né? Foi uma parte do descuido das diretorias, né, dos departamentos de base. O futebol brasileiro está muito aquém, né? Você vê, quem vai disputar uma final de um Santos e um Palmeiras, que tiveram os times que tiveram, os esquadrões que tiveram, né? Ver uma final de Libertadores hoje muito aquém, né? Não tem se você vê os próprios Santos, não tem jogador que possa, de qualidade assim tão grande. O Palmeiras, idem, né? Apesar de vocês chamarem a atenção, dizer que o Palmeiras tem um time com... O Palmeiras pode ter... o Santos com 24, o Palmeiras deve ter 30. Mas a qualidade é a mesma. Não existe, infelizmente, o futebol brasileiro hoje, haja vista que o Palmeiras está na colocação que está, né? Altos e baixos, subia, descia. O próprio Santos chegou a estar bem no campeonato. Aí essas duas equipes migraram para a Libertadores, deixaram um pouco o Campeonato Brasileiro e realmente estão tendo resultados não satisfatórios. Eu acho que o importante nisso tudo é que essa final, aquele que tiver mais determinação, aquele que realmente botar o coração no bico da chuteira, ele vai levar essa Libertadores. Porque qualidade técnica, eu acho que nós não vamos presenciar muito. Ô Rui, ele te perguntou da base, o Vônei te perguntou da qualidade da base. Eu queria a tua opinião, e você entende muito dessa posição, sobre o Sandri, né, que é um dos expoentes, aí, uma das revelações dessa geração nova do Santos. Qual a tua opinião sobre ele? Olha, você acabou de falar que quanto mais o jovem, ele precisa ter rodagem, ele precisa começar a jogar, né? Precisam jogar, ter uma série de jogos. Por exemplo, eu me lembro muito bem aqui, quando o Robinho começou, né? Todo mundo, o Robinho ficou jogando mal, eles deixavam o Robinho. O Neymar, a mesma coisa, né? Tiveram jogadores, Diego, essa garotada que veio, mesmo forte da base, eles vieram juntos. Mas só que eles deram uma continuidade, eles não saíram do time. Então aí você começa a acreditar que aquilo que está acontecendo ali, o próprio jogador no psicológico, como você falou, no emocional, ele começa a acreditar, pô, eu posso fazer, eu sou esse cara aí que eles estão precisando. E o Sandri? O Sandri, eu acho que é um bom jogador. Mas é um jogador de um nível acima da média? Não, não podemos. É um jogador que Não pode é mais falar, do mesmo? Não pode falar agora isso, né? Muito pouco ainda para que a gente faça uma opinião dessa. Lamentavelmente, o futebol brasileiro é assim, o cara pegou, bateu na bola assim, ele errou, a bola entrou no ângulo, o cara fala, pô, esse cara como pega bem na bola, esse cara é um craque. Na verdade, eu acho, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, pelo que eu joguei, pelo que eu tive a participação e vejo nos jogos, eu acho que precisa ter uma continuidade muito melhor para que seja... Você iria com o Sandri ou Alisson sábado? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Eu vou te falar um negócio, é um jogo totalmente... Eu não gosto, eu quero deixar bem claro, do Alisson, mas o Alisson, para essa partida contra o Palmeiras, será de suma importância. Mas e o Covid, hein? A gente não sabe como ele volta, ele saiu agora. O Covid né? ele não vai sentir nada. Não vai Bom, sentir. tá treinando, o Cuca vai ter uma resposta no treinamento, né? Exatamente. Dá para exigir isso dele, doutor? Vai nos forçando, treinamentos, eles vão para poder forçando já até ver se fazer... dá. Às vezes
Exatamente simular isso. situações, né? Exatamente. Mas a qualidade, viu, doutor? Só para terminar, a qualidade do Alisson, o tipo de jogo que ele Mais joga, garra a que forma você como fala, ele mais faz, garra, a mais determinação atrás. que ele tem, é aquele cara que eu falei que tem que botar o coração no bico da chuteira. Isso aí, né? isso. E ele o coloca. Exatamente. É um cara... E eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu sempre fui a favor de outro jogador, senão o Alisson no time. Mas não adianta ser teimoso, senão você perde a credibilidade. Ele jogou bem os jogos todos que ele fez. Não, a Todos fase de os jogos mata-mata na dele foi muito boa. mata-mata, então, A fase de ele fez mata-mata todos dele ele foi bem. muito boa. Então, se quiser jogar sem ele por característica de jogo, tudo bem o Cuca, tá certo. O Sandro joga diferente, quer mudar taticamente o time? Ok, tá mudando Mas taticamente. mudar Se quiser deixar ele... taticamente com volante? Não, mas o Sandro é o cara do bom Simão. passe, o Sandro é o cara que encosta, é o cara que chega na frente, o Alisson é o cara mais limitado. Não que ele tenha um passe ruim, ele até melhorou, até nisso ele melhorou, mas é uma função diferente. Ele tem mais poder de marcação e menos de chegada. O Sandro tem essa mobilidade maior, movimentação. Mas se for taticamente a mudança, eu entendo. Mas tecnicamente, o Alisson, que eu já muitas vezes critiquei e não colocaria no time titular lá atrás, ele foi muito bem no momento agudo. Então, se o Cuca colocar, é totalmente natural. Eu tenho uma opinião sobre o Alisson. Assim, eu acho que o Alisson não sabe que ele não é tão ruim. Ele não Poxa, que elogio, percebeu. hein? O Alisson agora em casa deve estar vibrando. Vai guardar esse DVD. Deixa eu explicar. Grato ao Alisson, Wagner Federico. Deixa eu explicar, Alisson, para você ficar menos bravo comigo. O que eu quis dizer é o seguinte: o Alisson, ele exagera na violência, né, nas jogadas violentas. Não foi isso que aconteceu agora. Ele foi muito bem. Você vê que ele não fez nenhuma falta violenta, ele fez poucas faltas e mesmo assim manteve a capacidade de marcação dele. Então, assim, quando ele entender que ele tem recursos suficientes para ser um bom volante marcador, que é a característica dele, não pode fugir disso, sem a necessidade de ser violento, ele vai render muito mais, como aconteceu agora. Ele não precisa jogar no chão, né? Ele não precisa fazer faltas, ele sabe marcar, ele sabe impedir jogadas sem ter que usar o recurso da violência. Cercar, né, Wagner? A gente fala bastante a respeito disso já há muito tempo, né? Que o Alisson não cerca o atleta, né? Ele gosta de dar o bote, gosta de ficar com o bumbum no chão. Né? E aqui no futebol brasileiro a gente sabe que a arbitragem é diferente da arbitragem da Libertadores. Então também a gente pode explicar esse desempenho do Alisson aí tão elogiável na Copa Libertadores também passando pelo esse aspecto da arbitragem. Caso fossem árbitros brasileiros, com o critério que é colocado aqui no futebol brasileiro, o Alisson teria cometido faltas, teria tomado cartões amarelos. Na Copa Libertadores, não. O jogo segue, né? Tem mais contato. Não, mas independentemente da arbitragem, do estilo da arbitragem, que realmente é diferente, eu não vi o Alisson fazendo jogada violenta. Eu não vi nesses jogos. Ele, às vezes, ele é meio, digamos assim, entre aspas, irresponsável em certas jogadas, que o Wagner está querendo dizer, e não foi na Libertadores. Sim. Que eu acho O juiz é brasileiro? Não, argentino, não, né? argentino. Então, é um futebol que joga, deixa chegar, né, deixa empurrar. O juiz argentino tem essa característica, né? Que o jogo ande mais. Mas entre todas essas opções que o Santos possa ter nesse jogo, com essa característica daí, o Alisson vai ser muito importante. Né? Um cara que já sabe, o Palmeiras é um ataque que gosta de marcar um pouquinho mais em cima, né? Então o Alisson é importantíssimo e acho também, e concordo, o Alisson não gostava dele, mas eu vejo a cada jogo que ele tem tentado se aprimorar, procurado jogar melhor, procurado ter uma noção melhor de espaço de campo, o que ele não tinha, ele atacava muito a bola, né? Sabe quem é fã do Alisson? Quem? Já me falou várias vezes que é um baita jogador? Clodoaldo Tavares Santana. Se ele e, falou- esse entende da Mas Grande se ele amigo falou, do se ele falou, Se ele falou, tá bom. tá né? falado. É isso aí. Não tem que ficar quieto, não falar mais nada. Eu vou tomar aqui, eu vou roubar o lugar do Volney para o nosso querido Halley comentar uma visão otimista, meu primo. Carlão, lembra que o Santos também, com o time misto, ganhou do Atlético Mineiro no primeiro turno, em setembro, aqui na Vila, por 3-1, quando ninguém acreditava. Um abraço pro primo Manuel aí, que mandou
essa dica aqui. Não, tá certíssimo, é isso mesmo. A questão é que o Atlético Mineiro ele tem uma dificuldade jogando fora de casa, né? A gente viu agora o último jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Vasco, era um jogo para o Atlético ganhar. Se tem ambições de ser campeão brasileiro, tinha que jogar lá em São Januário, sem público, e passar por cima da equipe do Vasco. Acabou perdendo, um resultado que vai fazer falta, sem sombra de dúvidas, e naquela oportunidade contra o Santos, também era um jogo que o Atlético era favorito, mas jogando em Urbano Caldeira, o Santos se fez valer, né? Fez valer a posição de mandante e o Atlético Mineiro demonstrou novamente as suas deficiências jogando fora de casa e acabou perdendo aquela partida. Eu entendo plenamente que o Santos tem capacidade de conquistar pontos jogando contra o Atlético Mineiro fora, mas nessa circunstância específica, tendo um jogo no sábado, um jogo que vale demais, um jogo que pode mudar muita coisa em torno do clube, né? A receita que o Santos vai angariar caso seja campeão é absurda, né? Tem uma diferença muito grande do campeão para o vice. Então eu vejo que o Cuca fez corretamente em ir com as reservas. Esse jogo eu colocaria de lado, não colocaria 3 pontos, não colocaria 1 ponto. O grande problema, volto a ressaltar, é perder para o Goiás em casa. Isso não pode. Perder para o Fortaleza tendo um pênalti a seu favor quando estava 0-0. Eu sou fã do Halley, eu sou fã do Halley. O Manuel tá aí a resposta, sou fã do Halley, eu sabia que vinha uma resposta em cima. Obrigado, Desculpa. Olha, uma das coisas que eu discordo dele, discordo do Wagner também, Vai lá, Rui. A escola do Wagner é normal, né? Não, Wagner, não, dele eu vou... Escola do Wagner. Você já é antigo é isso aí. deixar esses jogadores fora de uma partida. Não existe isso. Porque se joga, pode se machucar. Se acontece isso... muito se, né? É muita coisa aí. Mas a questão aí, Rui, Precisa eu concordo jogar, com você meu. que O futebol é pra jogar, não é pra deixar esses jogadores Então, de mas a qualidade fora. diferença O entrosamento dessa de uma situação partida é o Covid. muito diferente. Porque você por Mas exemplo, no Covid, no campo não tem Covid. vamos perguntar aqui pro doutor. Dentro do campo? Tem. Os jogadores não viagem. estariam, Rui. doutor, Tem Covid. Sempre aumenta o os risco. jogadores não ficariam mais expostos, não correriam mais risco de contrair o vírus se tivessem ido a Belo Horizonte? Sim, sim. Tá dada a resposta. O transporte, É uma a situação ida, tal, diferente. são Eu não acredito. vários Entendeu? fatores, Eu, né? normalmente, eu tô com o Rui. Não tem que poupar. Normalmente, eu tô com ele. Por exemplo, hoje é Mas o Santos terça-feira. poupou por quê? Por causa do Covid? Principalmente. Também. Principalmente. Também. Também. Lesões também. A Mas diferença quem falou ó, isso? O técnico do Santos? Não, poxa. Não, eu quero saber quem falou. Ó, Sim, com certeza. Esse olha, negócio fica claro, ó, de eu acho o Covid. seguinte, a gente queria até levantar uma questão para vocês. Então nós não podíamos estar aqui vindo fazer o programa. Não, a gente não vai jogar. A gente não vai final, jogar a gente sábado, não vai- Pô, mas, qual é? Mas se pegar o Covid é tão ruim pra quem pega, pra Não, quem sim, mas Não, o deles mas tem um mas- agravante de mas ficar aí fora, fica fora de da uma- final. de um evento. Agora, a questão toda eu Importantíssimo. queria levantar aqui. O time do Santos, a gente sabe que o time titular é bom, mas sabemos que não tem um número, uma grande quantidade de reposição. Se você contar quantos jogadores estão em condições de jogar a final na cabeça do Cuca, além dos 11, tem mais 3 ou 4 no máximo. No máximo. O Santos está com um grupo aí, fora os 11 titulares, no máximo de 15. O Palmeiras não, tem uns 20 e poucos que são nivelados. Independente do que o Rui falou, E que o poupou hoje nível não é tão mesmo diferente, jogando em mas pelo casa. menos tem jogadores de um nível e o Santos tem poucos jogadores desse nível. Agora, a questão toda é a seguinte, isso é uma vantagem que o Palmeiras tem. Porém, do outro lado, a gente tem aí o Cuca, que já venceu campeonatos estaduais, o Cuca já foi campeão brasileiro, o Cuca já foi campeão da Libertadores da América, e o Abel, que também está fazendo um excelente trabalho, nunca foi campeão de nada. É um treinador mais jovem, está começando a carreira, vai ter o grande jogo da vida para o Cuca, ele vai ter mais uma vez uma final de Libertadores, que ele já ganhou, que ele já passou por isso. O Abel vai ter o maior jogo da sua carreira ali como treinador. Não sei se isso teve a ver ou não. O Palmeiras fez um excelente resultado contra o River, bateu 3-0. No segundo, se o VAR não tivesse sido tão honesto tantas vezes como dificilmente ocorre, o Palmeiras estava fora dessa final. Se não tivesse sido preciso. Né? Aí o que acontece? O Abel pode também, não deixa equilibrar as coisas, um técnico, um time mais, um elenco, falando time, um elenco mais forte contra um elenco que não é tão forte, mas um treinador mais experiente e vencedor com um treinador que nunca ganhou nada. Isso também não pode deixar tudo mais equilibrado? Ele já demonstrou qualidade, né? Eu penso que a gente já tem um parâmetro no Palmeiras do trabalho do Abel. Mas a decisão é decisão. Claro que a decisão é decisão, mas a gente via o trabalho do Luxemburgo, a gente sabia que não ia para lugar nenhum, que o Palmeiras não ia brigar por título, teria dificuldades na Copa Libertadores e se fazia necessária a troca.
se fez a troca, o Cebola conseguiu reerguer a equipe e o Abel deu continuidade. Mas o jogo único, Wagner, chega na hora de decisão, aquelas coisas que, por exemplo, um às vezes dá a volta no outro, né? Você faz alguma coisa diferente logo no começo do Mas jogo. é isso, até é esse detalhe. Você acha que isso aí não pode ter uma vantagem para o Santos nesse aspecto? O Cuca não levar uma vantagem no Abel? Claro, Exatamente? claro. Pelo que a gente conhece do Cuca e do Abel, que está iniciando a carreira dele, não tem nenhum título importante na carreira, não tem nenhum título na carreira. É uma Então, o carreira cara nova. tem 20 anos, Então. o Cuca tem 80. Pois é. Não tem Pô, é lógico que vai ter o Cuca vai ter Mas é mais isso, título. mas é isso. E é óbvio que essa experiência pode fazer a diferença num jogo que vai ser definido ali. no Você detalhe jogou bola, do outro. o treinador numa hora dessas de decisão faz diferença? Você que já disputou Nenhuma. finais, não? Nenhuma. Caiu por terra o argumento teu, Nenhuma, Rony. nenhuma. Não, Caiu por não, terra. eu tô questionando aqui. Caiu por terra. Meu argumento é Então levantar chama, a discussão chama o aqui. Gesualdo É pra levantar a treinar o discussão. Santos na final. Chama o Gesualdo e vamos ver o que dá, pô. Porque o Gesualdo é tão bom assim? Ele é um Não. péssimo. Ele é péssimo. Ele não Tava fez. aposentado Aqui já. ele foi péssimo. Aqui ele Não, veio eu me tirar enganei que férias. do Flamengo. Do Flamengo Ah, tá. Ah, O o Jorge Jesus, Jesus. o Jesus. era bom, né? Não, esse era. Esse trabalhou bem. Aqui ele foi muito bem. Então não faz Agora, tanta o diferença, Gesualdo, Rui? Na época que tu jogava não fazia diferença? Treinador? É. O Pergunta, Gesualdo, como é que vai falar com o Clodoaldo? Um treinador chega pro Clodoaldo e fala o quê? Vai falar o quê pro Ademir da Guia? Vai falar o quê pro Pelé? Mas Sei o lá, time- pode Rui. ainda chegar e ver algo. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, nos bons tempos, é um bom exemplo disso que a gente viu na década de 90. Tinham grandes jogadores, mas ele fazia coisas diferentes. O Tele Santana também fazia com São Paulo. Além do time ser bom, ele conseguia fazer. Três técnicos muito iguais. Muricy, Luxemburgo e Tele Santana. Eles tinham uma forma de lidar com o atleta totalmente diferente que outros treinadores têm. Enio Andrade também era assim. Tinha essa mesma forma, esse lado Durão, né? posição, durão, é aqui, e continua. Né? Os jogadores hoje não tem mais esse tipo de treinador. Você viu o Rogério Ceni com a história que ele teve? Viu, o Gabigol saiu do campo já. Mas, ô Rui, você não acha que o Santos reclamando. se transformou do Gesualdo pro Cuca? Lógico, cara. Então não como tá é que aí. o técnico não faz a diferença? Tá aí, tá. Não, mas tá aí, pô. É a mesma coisa. Vem, coloca um cara, vai. Pensou, pô, aquele cara. Vai lá, coloca um cara, o cara deu certo. Foi pôs o Mas treinador. é a maneira, que claro, aquele momento, né? A maneira de você dirigir a equipe é o detalhe na escalação, o detalhe no, no aproveitamento de um jogador em Querido, detrimento escuta, de outro. só tem duas maneiras de jogar futebol. Quais? Defender e atacar. Não Sim, tem outra, não tem Mas outra tem forma. técnicos que sabem montar esquemas que favorecem Sabe um esquema a vitória, diferente que nós vimos? favorecem o ataque. Um esquema diferente que nós vimos no Campeonato Brasileiro desse ano. O único jogo que eu vi que realmente o treinador teve Uma participação. uma participação importantíssima, Internacional de São Paulo. Com 30 segundos de jogo, o Abel já botou o time lá na defesa do São Paulo. Sim, mas todos os times têm feito isso contra o São Paulo. Né? Todos os Não, mas times não estão tiveram a adiantando, vantagem porque o que São teve Paulo, o Internacional. sim, o São Paulo é um time que marca na frente, é o estilo do Fernando Diniz. Todos os times descobriram que o melhor antídoto é usar o mesmo veneno. Então, todos os times têm feito isso. Me surpreendeu no caso do Abel, porque a gente esperava o quê do Abel, né? Que o Abel é um técnico... Conservador. Tem como característica o conservadorismo. É um técnico que é mais cauteloso, não é um técnico, né, que vai para frente, que bota o time para marcar lá na frente. É um técnico que gosta mais de contra-atacar, é um técnico mais seguro. E me surpreendeu realmente, mas ele seguiu a fórmula. Né? Porque o São Paulo ele tem enfrentado dificuldade nas últimas rodadas, porque as equipes aprenderam a enfrentar o São Paulo. Bom, quando você quiser, eu tenho o dia a dia do Santos até sábado. Ah, é? Então você vai falar em nome de Bar do Toninho, né? Já que nós temos aí a audiência nesse momento da Nilza e do Tino, a Nilza e o Tino, que estão sempre lá na Carvalho de Mendonça com a Senador Feijó, no Bar do Toninho 2, com atendimento de primeira, porque lá, além das porções, dos sanduíches maravilhosos, também tem um almoço espetacular. Realmente são várias opções, então você sempre lá sai muito bem servido. E eles estão sempre na nossa audiência. E no Bar do Toninho 1, também já tradicional, extremamente conhecido, lá você tem na Epitácio Pessoa também as porções e os pastéis que fazem sucesso em toda a cidade. Então, Halley, para o Bar do Toninho, pode ficar à vontade de dar essas informações. Vamos lá. Amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, os jogadores que estavam aqui em Santos
se unem aos jogadores que estavam lá em BH e se encontram no Rio de Janeiro. Às 17 horas, o Santos faz o primeiro treino lá no CT do Fluminense. Na quinta-feira, às 15h30, o Santos faz mais um treinamento de novo no CT do Fluminense. Na sexta-feira, o Santos vai ao Maracanã fazer o reconhecimento de campo. E no sábado, às 17 horas, a bola rola para Santos e Palmeiras, a grande decisão, Vôlei. Caramba. Doutor, nesses encontros aí da turma que está em BH com a turma que está em Santos, como é que vai ser o critério aí para não garantir que esteja todo mundo aí sem risco de passar nada para ninguém? A bolha, né? A gente está falando exatamente disso Já aí. estão na bolha dos Isola dois o pessoal, locais. faz o teste de um lado, faz um Faz o teste do outro. Até eles se juntarem vão ter feito Isso, teste. exatamente. Entendi, legal. Exatamente Doutor, isso. esclarece também, o torcedor, tanto o palmeirense quanto o santista, está preocupado, né? Pô, de repente lá para quinta, sexta-feira, algum jogador aí Vai aparece ser feito mais um positivado. teste. O que vai ser feito? Quando que a gente vai ter a garantia de que aquele elenco, aquele time vai participar da final? Quinta-feira, sexta-feira, no máximo, porque vai ser feito um teste lá pelo Comebol. Ah, tá. Feito lá no Rio de A Janeiro. Comebol vai Tem realizar um diferença exame. do teste deles? Não, é dos igualzinho. Vocês? É o mesmo. É PCR. simplesmente para ser uma certificação diferente, Exatamente. E né? tem aquilo que você falou muito bem. As bolhas, né? Quem sai daqui isola, quem vai para lá isola, porque quanto menos contato, logicamente, menos Isso a aí possibilidade. exige uma logística tremenda, Uma né? logística muito bem feita. O Santos por sinal. vai usar 2 aviões para ir para dois o Rio, aviões, não é isso? dois É, aviões. na verdade tem o elenco que está em Minas Gerais nesse Isso. instante, vai direto para o Pro Rio, Rio. e o elenco que está aqui em Santos sai amanhã e se Isso aí. encontra lá no Rio com quem estava em Minas E Gerais. o Santos vai fazer toda a preparação dele no CT do Fluminense. No Fluminense, É isso exatamente. E na sexta-feira, a véspera do jogo, as duas equipes fazem um reconhecimento do Maracanã, que estava ruim, mas ficou um bom tempo sem jogos. A Conmebol tomou o Maracanã para ela deixar em condições, né? Que Mas vai ela devolver, passa né? a ser a dona Vai. A do... Comebol vai devolver, né? Vai. Vai. Pelo amor de Deus, né? E no Catar, Olha, de como vai repente ficaria ser, hein? melhor administrado. É, E no fico Catar, preocupado. como vai ser? Fala, Ralê. Você já pensou essa logística feita lá, tantos pro times. Mundial? É, Eu fui pro Japão Sim, sim. em 2011, fui Eu com meu tava lá primo também. Gabriel, tal, fui pro Japão. A gente quer muito que o Santos vá, né? Então eu tô nessa ansiedade aí. É bom nem lembrar essa do Japão, né? Não, Isso é verdade. me acabei O Japão no foi uma yakisoba. situação- Primeiro tempo eu vi o segundo. Principalmente se você yakisoba. pensar assim, vai ser agora, né? O Qatar é logo É dia sequência 7. do Mundial. Dia 7. 7 ou dia 5? Foi um dos maiores erros, né? Técnicos Pois é, mas imagina de só, uma o Veríssimo está competição indo que embora. que o técnico do Santos, um técnico renomado, que era o Muricy, fez aqueles absurdos que foram feitos, né? E ali não foi o que o Santos perdeu. Foi o Santos perdeu porque o outro Montou, time era, mandou era a campo uma equipe superior, que nunca era tinha nada. treinado, né? Era o Fez melhor Barcelona de todos os tempos, Rui. Não, mas Sim, mas ele poderia só que ter- também tinha um bom time o Santos. Sim. O estrago poderia ser menor. Mas O ele, estrago sim, poderia mas ser ele inventou, menor. né? Ele Olha, inventou uma Sim. escalação na hora. 3 zagueiros, ele nunca treinou lá no Japão. Eu cobri todos os Nunca, treinos. fez nada. E botou 3 zagueiros na final. Colocou- Treinou uma vez. Só com para três você zagueiros. imaginar no Ou Mundial. colocou o Léo de lateral direito, né? É, o Léo é um pouquinho mais avançado. O sonho do Muricy era dizerem que ele deu um nó tático no Não, Guardiola. ele falou que ele queria Eu dei um nó saber se tático aquele time no do Barcelona era bom Coloquei três mesmo. zagueiros, ninguém Aí ele esperava. descobriu que era bom mesmo. E imagine só, torcedor, o Veríssimo faz a última partida dele com a camisa do Santos, assim como o Pituca, no sábado. O Pituca, a reposição existe. Se fosse hoje, com o elenco que tem hoje, não vai mudar muito o elenco. O Santos vai para o Mundial. Se for para uma final com o Bayern de Munique, quem marca o Lewandowski é o Laércio. Meu Deus. Pessoal, vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta, quero aproveitar para dar um abraço também para o meu amigo Zé Luiz, da melhor churrascaria de Santos, a churrascaria Veneza, que fica ali no Canal 3. Todo mundo já sabe a qualidade que tem a Veneza e o atendimento espetacular que o Zé Luiz tem e dá para as pessoas, né? O Zé Luiz é um cara que realmente é um especialista, sabe atender, sabe dar qualquer indicação do que você precisar em relação aos cortes. Wagner. O Vone, você está falando do Zé da churrascaria, eu vou aproveitar e dar uma informação, né? A churrascaria Veneza, como bem disse o Vone, que é a melhor churrascaria de Santos disparada, ela vai trabalhar num horário diferente, né? Como todos os restaurantes da cidade, por conta das novas regras de isolamento. O horário de atendimento lá é até às 8 horas. Só que,
Se o cliente estiver lá às 8 horas, são 2 horas, né, que eles podem continuar dentro do restaurante. 8 horas deixa de tirar pedido, para ser claro. 8 horas deixa de atender e entrar pessoas. Mas aí quem estiver lá dentro, já sendo atendido, pode ficar até às 10, que é o horário limite para o comércio fechar. Bom, nós falamos do Santos, que jogou e perdeu, mas o Palmeiras dessa vez não perdeu, porém ficou no empate com o Vasco da Gama, que estava ali próximo da zona do rebaixamento. Olha, primeira situação, esse é o gol anulado, Felipe? Esse é o gol que foi anulado. O Léo Matos fez esse gol e foi anulado. E agora aí, o gol do Palmeiras, Breno Lopes. Aí abriu o placar e o Palmeiras, que parecia caminhar com uma vitória, né, com esse gol do Breno, tirou bem. Acabou depois na sequência, né, da partida, o Palmeiras não conseguiu segurar esse resultado e acaba aí praticamente, né, em termos de título, o Palmeiras, apesar de que o Palmeiras, além da... Olha, agora... Mas Benítez. olha que cobrança, Marquinhos Que Benítez, perfeição, hein? que cobrança perfeita. Essa daí é do tempo do pessoal da época do Rui de Rosas, quando se sabia bater falta, que hoje em dia pouca gente sabe bater falta. Dá pra ver novamente essa falta? Ah, dá sim, dá sim. O pessoal vai colocar Você aí não o vai gol dizer do que dava Benítez pro de goleiro, falta. pro Everton encaixar essa bola, né? Jailson, vai Jailson dizer que encaixar essa bola. Né? Vai tirar o mérito. achei O cara que- fez um golaço desse de falta, ninguém faz gol de falta no Você futebol não vai brasileiro. dizer O cara faz que o golaço goleiro desse, falhou, você né? mete. Vamos lá, Olha Rui. onde ele acertou, Rui. Rui. Pelo amor de Deus, Rui. Pelo amor de Deus, Rui. O goleiro pulou 2 horas depois. Olha por que, Olha se ele Rui? tivesse. Olha se ele como é que tivesse ele perto faz, do quer ver? canto, ele Ele ia estar abaixa do a outro lado. cabeça, ó. Abaixa a cabeça. Minha boca. É bom, vocês fazem. A tua época de Palmeiras está te deixando cego Posso nesse falar um gol. negócio? A sua época de Palmeiras. O seu lado palmeirense. É, o seu vai. lado Aliás, palmeirense, não, você tem um lado aqui não tem santista. palmeirense. O seu Não, um lado lado palmeirense, um lado palmeirense, santista, um lado atleticano, um lado curitibano. Aliás, você tem que dar teu palpite Santista. pra final, hein? Mas o goleiro desse aí. Pô, a cabeça dele tava no joelho quando ele pôs a mão pra cima. A gente falou do Santos. Primeiro eu queria saber do Rui, você que jogou nos dois times. Como é que foi pra você a tua sensação de jogar no Santos? Se na época que você jogou no Santos, o Pelé já tinha saído do Santos ou não? Quem que ainda estava naquele time? Eu sei que imagino que o Nenê deveria estar naquela época, não tenho certeza, o Belarmino. Não? Fala pra mim quem estava naquela época, naquele Santos que você jogou, como que foi aquela experiência e depois a experiência quando você foi pro Palmeiras, campeão em 76. Não, Não foi campeão? É o contrário. Ao contrário? Eu Conta saí então, da, explica eu saí a da história. Burguesa Santista em Ó, 70. ó, Eu saí da Burguesa Santista em 72 e fui pro Palmeiras em 76. Olha o Ai, Rui. 76. Fiquei no Palmeiras até 76. Aí fui pra Ponte Preta, aí vim pro Santos. Em que ano você jogou no Santos? O Santos tinha eu joguei no Santos em 77. 77. 77 e o Santos é o mesmo time que estava. Você jogou mais tempo no Palmeiras, né, Rui? De 72 a 76. Esse time aí do Palmeiras foi em 1974. Você vê que tá, a maioria daí são jogadores esse era o grupo do Palmeiras, que era porque o Palmeiras tinha na seleção Luiz Pereira, Alfredo, Leiva, Ademir da Guia e César. Leão também, né? E o Leão também. Né? Esse jogo aí foi um jogo no Mineirão, onde nós perdemos para o Cruzeiro, saímos ganhando de 1-0 e o Cruzeiro fez a final contra o Vasco em 74. É 74? Foi a final, né? Sim. Cruzeiro e Vasco? Sim. O campeão foi o Vasco. Foi o Vasco. Cruzeiro perdeu o E Vasco. nós perdemos esse jogo aí, o Careca nesse jogo jogou muito. Toninho Vanusa faleceu, o Careca faleceu, meu querido amigo e saudoso João Carlos também faleceu. Mas era um time, né? O Eurico era o lateral direito. Tinha uns grandes jogadores, né? O Palmeiras naquela época tinha um time forte. E no Santos também era um grande time, né? O Santos eu joguei no Santos era Ricardo, aquele goleiro argentino. Tá. Era Nelsinho Nelsinho Batista. Batista, Marçal, Alfredo e Gilberto Sorriso. Você foi de Clodoaldo. uma geração antes dos meninos da Vila. Não, eu vim nessa geração. Né? Eu era dessa geração. Aí teve um problema que aconteceu no Guarujá, na balsa, né? E puseram a culpa em mim, eu já tinha uma fama não muito boa, né? Que isso, Rui? Aí assumi de vez. Explica aí, de vez. Não, foi um problema que teve numa balsa do Guarujá lá, e meu pai
Meu pai era político aqui em Santos e um diretor do Santos também era político. E ele tinha perdido naquela semana a presidência da Câmara para o meu pai. Isso é história real, verdadeira. E não me contemplou com a demissão, depois com a saída do Santos. Mas Senão você estaria naquele time de 78. era todo time, né? Nós tínhamos, né? O ataque jogava, era Batata, eu, Tonzinho, Ailton Lira e João Paulo. João Paulo. Né? Era um time forte, um time que foi campeão. Aí, Clodoaldo jogou nesse time também. Clodoaldo, no começo. Joãozinho também, back central, um excepcional, Fernando, Narigudo. Era Joãozinho e Neto, a dupla de zagueiro. Não, era Joãozinho A campeã foi E Joãozinho Neto. Foi Neto? Joãozinho e Neto. A Joãozinho campeã Neto. foi. Nelsinho jogaram de um lado e jogadores Gilberto também, Sorriso do outro. Mas teve o Célio também, não teve? Não, nessa época Célio não? Nessa época, na nossa, não. Então, mas, Mas veio logo, em seguida, eu tô falando eu que saí, o Célio veio, você tem razão. O Célio vem logo depois. Então era grande time. Esse time do Santos aí, o João Paulo era fantástico. João Paulo jogou muito 78. Paulo, é. João Paulo foi um jogador brilhante. Excepcional. Jogador fora de série, né? Tu tinha um Ailton Lira, né? E o que aconteceu aí O de problema volta? do Ailton Lira é que ele não era muito bom nas bolas paradas. Né? É, Cobrança de esse pênalti, é igual falta esse não cara era que muito. bateu aí. Olha, nós fomos jogar em Rosário, na Argentina. O Santos foi fazer um torneio em Rosário. E nós fomos para lá. E eu joguei a primeira partida, né? E o Pita começou a viajar com o time. E eu joguei a primeira partida, mas eu não sei o que foi. Acho que eu dei um mau jeito. Meu joelho ficou desse tamanho. Aí eu falei assim, ó, eu não vou conseguir jogar, porque o joelho muito inchado, ele não dobrava. Aí o Clodoaldo chegou, foi no quarto pra mim e falou assim, Delcio, tu não vai jogar? Eu falei, acho que não dá. Ele falou assim, ó, eu vou te dar uma notícia. Ele vai colocar o Pita, tu nunca mais vai jogar. E foi verdade, ele colocou o Pita e eu não joguei mais. Ô Rui, fala do golaço que o Nuno sempre falava, que fala. Que você Foi um fez jogo na gol. Vila Belmiro que eu saí. Foi logo depois disso aí que eu saí do Santos, né? O Ricardo, o jogador argentino, já pegava muito bem na bola, né? Pegava aquelas bolas assim, punha onde quiser. Só que aquela ele errou. A bola foi no meio de campo. Aí eu fiz a mesma coisa tava jogando pelo? que o Diego Souza fez no Palmeiras. Se lembra quando no Parque Antártica? Uma bola que jogaram. Que time foi, tu lembra? Um golaço do Diego Souza, ele pegou, devolveu. A bola entrou. Eu também bati. Atlético. Aí eu bati, também entrou. Ah, é? De que distância? Onde você estava? No meio de campo. Golaço no meio de campo, o Rui fez. O Nuno falou que foi um gol espetacular. Gol Imagina, de primeira. É que o Nuno é muito meu amigo, né? Não foi tão espetacular assim, mas ele é meu amigo demais, então ele... Pessoal, deixa eu só fazer aqui um registro da participação das pessoas, senão depois ficam me dando bronca, dizendo que o Leonardo dá atenção para todo mundo, que eu esqueço, mas é que a gente não está no hábito todo dia dos e-mails, das mensagens, né? Então vamos lá. A pergunta aqui é do Dilson, do bairro da Lemoa, Halley. Se o Claudinho e o Vina são jogadores que o Santos pretende contratar, no pique. Não tenho essa informação, também não ouvi em nenhum órgão de imprensa que o Santos esteja atrás desses atletas, mas eu penso que tanto o Vina quanto o Claudinho, eles entrariam nesse elenco do Santos. Ao meu ver, não seriam titulares, seriam reservas, mas dariam corpo a mais para esse elenco santista. Seria interessante as contratações. O Santos contratou aquele Luan? Não, o Santos não pode contratar ninguém. Não, por não pode enquanto. contratar ninguém. Não, O Santos ainda contratou. está impedido por conta do problema com a Chipato, o problema do Não, Nacional eu já acho foi resolvido. que contratou. Eu tenho um amigo que é muito ligado, e ele falou que assim que acertaram que o time lá pedia 5 milhões. O Santos pode tá até acertado, contratar. assim. Sim. O Está Santos só pode esperando o tá. transferban, o Felipe Rei, nosso Eu produtor, acho tá que é um bom confirmando a quarto zagueiro. informação. O Santos pode contratar, Tá certo. só não pode inscrever. Eu acho que Só é um está bom aguardando quarto realmente resolver o transferban para poder estar fazendo a contratação. Rui, aquele gol que você falou do Diego Souza está no ponto, a nossa produção ágil já mostra aí o gol. Se é isso aí. Olha o que... Ó, Atlético Mineiro, 2009. Mas isso aí foi um... Foi assim que você fez? não foi tão bonito assim, mas foi quase parecido. É. Esse aí foi um golaço, né? do É, de Diego quem Souza. sabe, né, Rui? É de quem sabe. Realmente fantástico. Um belo jogador, com a idade que ele está, jogando no nível alto. No seu caso, o Ricardo estava o quê? Cobrando tiro de meta? O goleiro argentino saía muito na frente, né? Pegava a bola e ele estava quase que... Jogava muito Aí ele adiantado. saiu jogando... Não, Foi, jogava adiantado mesmo, na meia-lua ali, para bater para frente, pegou mal, né?
Conforme veio, voltou. Rapaz. Deve ter Mas sido faz um belo tanto gol. tempo. Mas filmaram? Ah, não tem. Ah, então Mas não o Nuno acredito. viu. A televisão... O Nuno viu. Não viu, Não tá? viu, não é meu testemunho. Ele fala, e Se ele o Nuno fala... viu, eu é acredito. impressionante. Se o Nuno falou, eu acredito. Vou falar quando foi que ele contou. Foi no aniversário do Armando, na casa do Armando. Estávamos lá, o Nuno, o Rui, o Paulo Alexandre Barbosa, estávamos todos lá. E foi no aniversário do ano de 2016. 2016, no aniversário do Armando. Foi nesse dia aí que o Nuno contou essa história para mim e aí o Rui confirmou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Muito bem aqui, a participação do telespectador, sempre maciça aqui. Aí diz aqui o Daniel, da Zona Noroeste, meu medo é o VAR, Daniel Felipe dos Santos. Ele diz que o medo dele é o VAR na decisão. Eu também tenho medo. Tem também? Tenho. Mesmo sendo dois times Sou brasileiros. encanado com esse VAR aí. Enfim, É? Bom, vamos lá aqui. Uma Temos... coisa pode ter certeza, Ronei. A mesma chance que tem o Santos, tem o Palmeiras. O Palmeiras Exatamente. e o Santos. São idênticos. Né? O time que tiver mais motivado, aquele time que tiver com muito mais determinado, é o que vai ser o campeão. Tem aqui o telespectador que não manda o nome. Quando não manda o nome fica difícil pra gente, né? Tem que mandar o nome e também colocar aqui o bairro pra gente poder estar registrando, né? Então, mais um e-mail aqui. Boa noite, galera. O Pituca jogará o Mundial caso o Santos seja campeão? Ou, já que está no contrato de venda dele, isso é o Nuno do José Menino. O Pituca vai embora, né? O Pituca e o Veríssimo não ficam pro Mundial, que eu saiba. Vai pro Japão. Os O dois vão Veríssimo, embora, né? o Não Veríssimo ficam. eu tenho certeza que não fica. O Pituca, eles estavam negociando, né? sim. O Pituca há ainda uma Tem possibilidade. possibilidade ainda, Wagner? Então tá. O Antônio Carlos da Pompeia. O Rui é mais azedo que o Halley. Jogadores no Brasil só eram bons no passado. Técnico não faz diferença, etc. Quantos anos ele tem? Eu não sei. Antônio Carlos, quantos anos você tem? Deixa eu ver aqui a foto. Ó, pela foto não é novinho, não. É jovem? Não. Não é. Ó. Ah, mas é bem jovem, é bem jovem. É, Velho, mas não. o- Eu não estou falando que não sou. Para mim, esse momento do futebol brasileiro, a diferença é muito grande. É uma diferença grande mesmo. Né? Quem é hoje no futebol brasileiro? Bom, para tu ver, os dois atacantes da seleção é o Firmino. Firmino, Neymar. Não, Neymar é nível... E Jesus, né? Supra. Firmino, Jesus e Neymar. Não, mas assim, tirando como exemplo essa final, eu tô com o Rui. Você não tem nenhum jogador brilhante. Não, no Pega a futebol pega brasileiro hoje. Palmeiras e Santos. Qual jogador brilhante? Não tem. Wagner, Não tem. no futebol brasileiro, não vamos falar no Santos e no Palmeiras, que os dois chegaram aí, merecidamente, mas quem é um cara no futebol brasileiro que a gente possa falar, pô, esse cara desequilibra Não tem. hoje? Extra sério, jogador não tem. Jogadores de seleção brasileira, da Quem própria são os seleção. destaques do futebol brasileiro hoje? Marinho, Bruno Henrique, Gabigol. Olha, a Rose da Aparecida também se manifesta aqui. Ela diz o seguinte: Volney, deixa o Halley achar que o Palmeiras é favorito. Se ele mudar de opinião, vai secar o meu Santos. Então, portanto, aí o Halley tá em alta com o público, hein? Eu não lá, disse que o Palmeiras é favorito. O hein? Cometa sempre está em alta. Eu não disse que o Palmeiras é favorito. Tô com o Rui nessa, 50-50, não tem favoritismo. Duas camisas pesadíssimas, equipes que são equivalentes às equipes titulares. Ao meu ver, o elenco, aí sim você tem uma disparidade. Mas as equipes titulares se equivalem, na minha avaliação. Para quem dizia que o Santos não tinha a menor possibilidade de chegar à final da Libertadores, que seria um absurdo que o Santos chegasse à final da Libertadores, o Halley evoluiu muito. Ô, Volney, aí Já eu tá vou dando ter que 50, falar do 50 nosso na amigo, final. né? Fala, Eu vou ter pode que falar. Falar o quê? 20 anos falando que o Santos vai ser campeão. Eu não sei. Quem? Gravou isso? Gravou você. Vô, Ficou é ouvindo verdade as ou não é, lendas Vô? As histórias. As histórias lendas, que as contam no CTR histórias, Pelé. Uma hora histórias certa. As com histórias são essas do do CTR nosso Pelé. querido Rony Lima. Olha, Esse é- o Edgley, da Vila Lígia, no Guarujá, ele diz que acredita sim que treinador possa fazer a diferença em uma decisão. Então essa é a opinião do Edgley. Já aqui, o Márcio Amaral do Marapé acha que o Palmeiras leva vantagem se houver prorrogação, pois pode substituir 5
Então eles têm mais Verdade, jogadores de sim, qualidade, verdade. pode levar vantagem nisso. Faz sentido. Isso daí também tem um certo sentido mesmo. Eu também acho que sim. Vôlei. O elenco do Santos é mais enxuto. O Pituca, se o Santos ganhar a Libertadores, fica pro Mundial. É isso aí. Fica para o Mundial? Fica. Olha aí, então, boa notícia para o torcedor do Santos. Pena que o Laércio fica também, mas são coisas que acontecem. Eu não vou poder falar seu nome. Está falando aqui do Halley, mas não tem o nome, eu não posso... Ah, tá aqui. Gianni, da Zona Noroeste. Halley não entende nada de futebol. Obrigado. Nunca jogou bola. Não precisa jogar bola para entender de Exato, futebol. Tem grandes exatamente. comentaristas que nunca jogaram e a opinião tem que ser respeitada. Às vezes uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro. E o Halley é um excelente jornalista, isso eu garanto. A opinião aí que às vezes a gente discorda, às vezes concorda, isso faz parte. O José Manuel do Boqueirão, ele quer saber o seguinte: na opinião de vocês, quem deveria ser o goleiro da final? Eu já vou dar a minha. Eu respeito, eu acho que não existe uma unanimidade. Opinião, para mim deveria ser o João Paulo, Halley Rodrigues. João Paulo, sem dúvida alguma. Rui Claro de Rosas, João Paulo ou... Os dois são excelentes goleiros. Escolhe um. Tu não São pode excelentes. não dá para jogar com os dois, Rui. Mas pode jogar camisa os dois. Joga moedinha, Rui é uma moedinha. Eu acredito muito nos dois goleiros do Santos. Não, eu acho que são bons. Doutor Carlos, JP. JP também. Wagner Federico. Na minha opinião, João Paulo, Cuca disse hoje que não definiu ainda, que ainda vai definir a situação do goleiro, mas acredito que ele vai escalar o John. Também acho que vai escalar o John, mas eu vejo que entre os jornalistas aqui da nossa bancada, John em geral, jogou não no- só essa jogou- mesa de hoje, foi que jogou é agora? mais João Paulo mesmo, né? Por característica de jogo. Não que o John seja ruim, não. É característica Não, do são jogo. dois bons Vou dizer, goleiros. uma das São coisas que dois eu bons gosto goleiros. no João Paulo, eu não sei, eu não tenho É o que jogou experiência com o- é o que jogou agora no último jogo? Não, João Paulo é o Não, grandão. o John. Quem é que jogou contra o Atlético? O John. Paulo. John. Então John, vai ser ele, desculpa, o goleiro. John. Sim, mas o que eu gosto goleiro no João vai ser Paulo ele. é que nesses anos todos de meta, né, o repórter de rádio tem esse privilégio, né, de estar ali pertinho do lance. O que eu vi é que goleiros como o Fábio Costa tem, o João Paulo lembra um pouco. Aquele goleiro que tem jeito meio de louco, que vai pra cima do atacante, e tem muito atacante, o Rui sabe disso, que acaba dando não é aquela pipocada, aquela pensada. Quando fica, essa pensada, o goleiro te dá vantagem. E o João Paulo, ele tem essa característica, aquela ele cara tiver meio de um pouco- meio doido, Se ele louco, tiver vai um pra pouco cima. do Fábio Costa, Isso. ele tem que ser o Eu titular. sinto que ele tem um pouco de Fábio Ele Costa só não nesse pode aspecto. usar essa loucura para fazer o que ele fez no penúltimo jogo, né? Driblou um jogador do Quando do Goiás, quando dá tava certo, em tá cima, valendo. Quando estava em cima da quando dá linha do certo, gol. tá valendo. Quando dá certo, tá valendo. É isso Quando dá errado, a gente pode meter o pau. Deu certo, Mas tá o Santos certo. tem, os goleiros do Santos, aquele Vladimir, Vladimir. é um bom O goleiro. Valdívio da Encruzilhada, o Jean Mota é bom moço, não tem vícios, não bebe, não fuma, não joga. Não. Ele é um bom jogador. Eu Jean acho que o Mota? Jean Mota... Tá de... Jean Alô, Mota, Rui. Jean Mota precisava sair do Santos. Bom, aí sim. Ele precisava sair do Santos para um outro... Quantos jogadores que a gente vê que participaram das equipes e não deram certo e vestem outra camisa? Se o Manduca estivesse aqui na mesa, ele diria o seguinte: o Jean Mota serviria para casar com a minha filha, mas não para jogar no Santos. Olha como o telespectador nos ajuda a fazer o programa. O Efigênio Filho, de São Paulo. Lembro da estreia de Rui de Rosas. Foi contra o Remo, na Vila Belmiro, 1977. Caramba, 2-0, gol dele e do Ailton Lira. Para você. Caramba, Como é o nosso nome dele? telespectador é brincadeira. Nem o Rui lembrava, né? Como Porque é o ele não nome dele? falou. É o Efigênio Filho, de São Paulo. Efigênio, um abraço. Ó, Obrigado pelo carinho, pela atenção. 77. Para lembrarem disso, é porque Já jogava temos alguma dois. coisa, né? Já temos dois, o Nuno É. e agora o Pois é. Efigênio. Não, isso aí, é um cara que muito que legal fez diferença. isso. Muito é legal. bacana, muito bacana. Muito legal. É muito legal ter alguém conosco aqui que fez parte dessa história gloriosa do Santos, também dentro do campo, né? É muito bacana. O João Aparecido de Santos, ele tem aqui, o Cuca pode ser mais experiente que o português. Também não é burro. Ele está dizendo o seguinte, o Cuca pode até ser mais experiente que o português, porém o Abel não é burro, vai estudar o time do Santos. É um estrategista também. É a opinião do João Paulo da Aparecida em Santos. Não, é verdade, eu coloquei isso aqui como uma questão na mesa para discutir. Eu estou muito satisfeito até o momento com o trabalho do Abel no Palmeiras. Eu acho que é bem bacana, é bem legal. E com o Cuca. Com o Cuca muito também, né? Eu acho, o Cuca também. nunca foi o treinador com o esquema de jogo que eu fosse fã particularmente. Tem vários estilos. Mas por o exemplo, do trabalho Filipão, dele- por exemplo, eu não o gosto do trabalho estilo do dele é Filipão. muito legal. Agora, o do Cuca no Santos tá um espetáculo pelas circunstâncias que ele pegou o time, por todo momento. O Cuca teve, o Santos teve esse ano, né, mais
presidentes do que treinador. Exatamente. O Cuca, eu falei isso na live hoje, como o Santos é comandado por conselho gestor, que são 9 pessoas ao todo, não é isso, Halley? São 7 do conselho, São 9. mais Mais o os dois, presidente né? e o vice, O Cuca foi comandado por 27 pessoas, de agosto até agora. Ou não, né? Né? Ou não. Ou não. Mas ele teve ali, teoricamente, 27 pessoas no seu Teoricamente. comando. Então, isso não é fácil. Teve que administrar um elenco com problemas financeiros do Graves, clube devendo. exatamente. E você sabe que jogador de futebol, quando dói no bolso, Rui, a coisa é complicada. Não é jogador de futebol. Sim, qualquer pessoa, sim, né? qualquer pessoa, mas os jogadores de futebol, porque a gente sabe que são várias pessoas, tem que jogar um jogo atrás do outro, o cara não paga, o cara fica cobrando. Quer dizer, não é fácil. O Cuca, então, nesse aspecto, é um herói. Vonley, e junte a isso o Covid. E o Covid. E o Covid. E o Então, Covid. junte a isso. Não foi fácil. Sem dúvida. Não foi fácil mesmo. Ele mesmo, né? Ele mesmo. Sim, Ficou exatamente. gravemente, Ficou mal, né? exatamente. Mal. Walter mal. de São Vicente, Santos 2-0. Soteldo ganhará o anel da Libertadores, sendo o melhor em campo. Eu creio. Walter de São Vicente. Vai Amém. ter que fazer, Acerta aí. vai ter que Amém. fazer um ajuste especial pro Soteldo. É um pra anelzinho. usar o anel. Um Vai ter anelzinho. que. É, Anelzinho. mas vai usar. O Osmar do Embaré, boa noite a todos. Estou com o Rui. Nível de jogadores está abaixo da expectativa, mas o Santos deve esse campeonato. O clima favorece ao Santos no Rio, onde sempre teve torcida. Estudei com o Rui na Faculdade de Educação Física. Olha, muita gente estudou com o Rui na Faculdade de Educação Física. Aí, Pelo Rui. tempo que ele já, mesmo já falou isso. É o Osmar do Embaré. Beleza, O Rui, Osmar. uma vez eu estava numa sessão da Câmara, que ele falou, né, que a sua faculdade foi longa, né? Foi. Porque ele gostava da faculdade. Ó, ele foi longa. Eu entrei na segunda, acho que na segunda turma. E me formei na 15ª. É um cara que gosta, né, Rui? É um cara Ele que falou, ele falou gosta, assim, tem gosta estudado muito. com o Rui na faculdade? E ele mesmo conta a história, né? Muita gente estudou com o Rui. Muita gente. 13 turmas. Nada que eu saía, vinha, voltava, saía. Voltava. Bom, aqui, grande boa tempo. noite a todos. É o Renan Silva da Praia Grande, né? Mandando um abraço a todos aqui. Renan Silva, ele disse que gosta muito do Rui nessa bancada. Ó, Rui, o pessoal com muito carinho, tava com saudade de você. Você estava aqui, sei lá, acho que mais de 6 meses fora aqui do programa. Desde que viu? o Armando... Então o pessoal fica feliz em te ver. Bom, vamos pro Mas daqui break. uma semana, quando eu vier muito, ele já enche o saco, já fala, manda os caras sair daí. Ah, mas é sempre assim, mano. Estão sempre querendo quero mandar pegar quem tá ele. embora e quem tá a fora minha voltar. mira é ele. Que isso, Rui? Tá certo. Você escolheu bem, Rui. Escolheu mira bem é quem ele. brigar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o bloco final do Esporte por Esporte. Oferecimento Blumed Saúde. O grande lance é futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Ana Costa, na Conselheiro Nébias e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multiimagem e Casa Planeta. Desde 1972, a Astro Contabilidade tem como lema servir bem para servir sempre, prestando serviços de assessoria fiscal, trabalhista e societária. É especializada na área de comércio exterior, tem atendimento personalizado e muito rápido, eficiência na metodologia de trabalho, na habilidade e seriedade nos resultados. Esta é a Astro Contabilidade, tradição e confiabilidade em servir. A vida é agora e a gente está aqui para te ajudar a cuidar de você, ajudar a aproveitar a vida neste paraíso à beira-mar que tanto faz bem, porque com a Blumed você pode contar. Ser Blumed é ter a melhor cobertura hospitalar da região, com 3 hospitais bem localizados, equipados e com uma equipe sempre preparada para lhe atender. Ser Blumed é poder ficar tranquilo com nosso centro médico focado na melhor idade. É aproveitar a vida com os projetos regionais que apoiamos, focados em qualidade de vida. É estar conectado com a nossa Aí tu rede fala Série B, aí eu credenciada chamo, aí tu pelo começa a app falar. a hora que quiser. É fazer parte de uma rede criada para cuidar da sua saúde, com todo o cuidado e carinho que você merece. Vem cuidar de você. Vem pra O Anderson tá Blumed, mandando em qual? No meu ou no do criado programa? Para você viver mais e melhor.
Faça suas compras do dia a dia em Praia Grande, no Mercado Rede Forte, no Canto do Forte. Muita variedade em nossa feirinha de frutas, legumes e verduras. Não recebi ainda, Os tá? melhores cortes bovinos para seu churrasco ou almoço. Padaria e confeitaria Ah, não. com Ah, deliciosos tudo bem. bolos de fabricação própria. Venha comprovar e comprar Com conosco. várias pessoas que Acho que tiveram. o Palinha tinha vindo pro Santos. Almocei. O Santos contratou o Palinha veio. no TP. Forte em Praia Grande. Vamos lá, tinha um time. Voltamos a apresentar o vaguinho. programa Esporte por Esporte. Oferecimento Carlos Alberto Silva. Blumed Saúde. E o Pepe também foi meu Muito treinador bem, lá. estamos de volta, já com o tempo estourado, então já vamos aqui para os destaques finais. E ele, Halley Rodrigues, vai para o seu destaque final. O Halley que também vai estar no Rio de Janeiro no sábado, acompanhando lá, né? Estarei. A decisão da Libertadores da América. Só definindo aí se vai estar dentro do Maracanã ou não, porque está todo mundo esperando a Conmebol definir quem entra e quem não entra, né? Infelizmente, é demorado. Uma pena que seja assim. Halley Rodrigues, seu destaque final. É isso aí, Ivone. Nós vamos estar lá no Rio de Janeiro e a gente vai fazer o máximo possível de imagens do Santos saindo do hotel em direção ao Maracanã, caso nós estejamos lá dentro. Aí nem se fale, né? A gente vai trazer tudo da cobertura desse jogaço entre Santos e Palmeiras aqui para o Esporte por Esporte. Quero colocar aqui no destaque final, né? É claro que o Santos tem uma trajetória linda no Maracanã, espetacular. Talvez seja a segunda casa do Santos, o Maracanã. Mas eu também queria lembrar que o Palmeiras diz que ganhou o Campeonato Mundial em 51 e foi lá no Maracanã. Então o Palmeiras também tem história lá naquele estádio. Ao meu ver, é um confronto parelho, 50-50. Quem dizer que o Palmeiras é favorito ou o Santos é favorito, ao meu ver, está chutando, está colocando uma hipótese que não condiz com a realidade. Tá certo, Vone? Grande abraço para você, para o Rui, para o doutor, para o Wagner e para você de casa que nos assiste. Rui de Roses, que prazer tê-lo de volta no programa e dei sorte que você veio no dia que eu estou aqui apresentando. Estava com saudade de você, meu amigo. Obrigado, Rony. Logicamente, a nossa amizade é muito importante. E concordo com o Halley. É 50 por 50. Quem for aquele que tiver mais coração, que puder colocar o coração no bico da chuteira, aquele que tiver mais determinado, aquele que sair realmente pensando que pode conseguir o título, é aquele que vai levar. Porque qualidade técnica, para mim, as duas equipes estão muito iguais. E, oxalá, que vença o melhor, né? E que se for para Santos ficar feliz, né? Com essa vitória, que fique. É muito importante, seria um grande presente para a cidade, mas vamos aí torcer para que saia um bom jogo e todos nós possamos ser blindados com uma partida muito especial. Olha, obrigado, Rui. O nosso analista de desempenho, né, da nossa equipe, né, o Anderson Oliveira, que está ali na produção, ele passou aqui uma informação, né? A gente não pode esquecer que já teve a final da Copa Sul-Americana e quem venceu foi o Defensa e Justiça. E o técnico é Hernan Crespo. E ele deu uma declaração que numa hipotética final da Recopa, considerando que ele continue lá no clube, ele gostaria de escolher o adversário. Ele queria o Santos. Ele falou o seguinte: dê-me o Santos. Eles nos venceram nos 2 jogos, mas não merecemos perder nenhuma das partidas. Então, para se ter uma dimensão, né, que o grupo do Santos, apesar de não ser tão forte como alguns achavam, teve o campeão da Sul-Americana. Então, não foi também um grupo tão fácil assim, por outro lado, né? Então, é uma questão interessante aí. Está com sangue nos olhos o Hernan Crespo. Wagner Frederico. Deixa eu só fazer uma rapidinha. Olha, vê como o futebol, as pessoas às vezes ficam, né? Pô, mas o futebol é assim. O futebol não é essa linha certinha. Olha aí o Internacional. Pegou o Abel, né? Para terminar o ano até 31 de dezembro. O Internacional já tem o técnico contratado. Já. O Abel vai ser o campeão brasileiro, porque do jeito que está, né? As partidas. Esse é o futebol brasileiro. É isso aí. Né? Que a pessoa não pode mais hoje cravar uma opinião. Porque senão ninguém vai resolver nada. Exatamente. Lembrando que o Atlético Mineiro também vai ter uma tabela fácil. Ele vai pegar muitas equipes na zona do rebaixamento. Vai pegar fogo esse campeonato ainda, viu? Eu acho que vai ser legal por causa disso. Quantas rodadas? 7 ou 8? 32, faltam 6 rodadas. 6 rodadas. Tem algumas equipes que jogaram menos, né? 6 rodadas. É que tem algumas seis- equipes que seis tem uma que tem
equipes com jogo a menos. Na Série B, tem só uma vaga aberta para a Série A. Juventude, CSA e Avaí disputando essa vaga. E para a Série C já caíram Figueirense, Paraná, Oeste e Botafogo de São Paulo. Esses já caíram. O de Ribeirão Preto. Wagner Frederico já deu seu destaque? Não, Vone, eu vou dar meu destaque. Fique aí à E eu, vontade. ao contrário do que o Rui disse, eu vou cravar aqui. Se Santos e Palmeiras não tiverem nenhuma surpresa... Começa a gravar no Santos que tu é um azarado de mim. Calma, pô, você tá gravando desde... Pô, calma. Você não tem assistido o programa. Ó, se Santos e Palmeiras jogarem com sua força máxima, se ninguém for, né, penalizado com a perda de um jogador importante por Covid, por exemplo, a gente vai sair, aí, né, doutor, a gente vai saber até quinta ou sexta-feira quem vai testar positivo ou negativo. Espero que todos das duas equipes testem negativo, é claro. Se os dois times jogarem com força máxima, eu acho que o Santos leva alguma vantagem, o Santos vence a final e vai ser no tempo normal. Deixa eu só encerrar aqui, mandando um abraço para o nosso querido Edson Zacarias, que é conselheiro do Santos e nosso telespectador assíduo aqui. Ele está lembrando que o árbitro do jogo, o Felipe Lostal, que é um do trio argentino, o árbitro central, ele é disciplinador e não aceita firula, não aceita jogada violenta e muito menos reclamação. A produção está propondo um desafio, que vocês não vão colocar na minha conta isso, né? Opa. Eu vou falar, mas eu vou dar a conta. A ideia foi deles, tá, Wagner? Não, tranquilo. Então eu só vou passar eu o gosto recado. de Eles falaram o desafio, seguinte. Eu gosto. Não sei se você gosta, né? Vamos ver. Eu gosto, tô falando que eu tudo gosto. bem, você está dizendo que Desse gosta. Desse desafio Tá bom. eu não sei. Eles falaram o seguinte, Mas eles vamos falaram lá, o seguinte, já que o vamos Paulinho lá. tá com o cabelo careca, eles falaram o seguinte, o prêmio da Rê Gonzalez, que o Leonardo ontem apresentou, que é um vestido, um conjunto com top e uma saia, se você usaria isso se o Santos fosse campeão da Libertadores, já que o Paulinho vai ficar careca, se você usaria o vestido. Porque só para registrar, o Leonardo Fontes, você não estava aqui ontem, ele provou o vestido, ele não vestiu, mas ele levantou, ficou de pé e se colocou com um vestido. Olha, pra esse ver vestido da Rê fica o dele. Gonzalez, eu não usaria, porque é um vestido muito bonito, é um vestido de altíssima qualidade. Mas qualquer outro vestido eu usaria para limpar o chão, para tirar pó de casa. Ufa! Que Tá certo? isso, fugiu, Então, tá hein, Wagner? bom. Pô. Doutor Carlos, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Gostei Foi muito. Pena que Gostei a gente muito. fala muito, às vezes de repente faltou alguma coisa, mas vamos te incomodar mais vezes para poder estar falando aqui mais detalhes sobre Conhece essas de questões de futebol, exames. doutor Carlos? Não, eu conheço mais exame. Eu conheço mais exame. Cada um na sua. Jogou, o cara sabe dia, hora, o meu negócio é cocô e xixi, o negócio é outro, é fazer exame. Obrigado pelo convite a todos. Espero os dois amanhã no laboratório para fazer exame. Os dois lá antes do Pra gente ir pro Rio de meio-dia. Janeiro, se Deus quiser Rui, fazer esse sou trabalho. seu fã. Agora que eu fiquei sabendo dessas histórias, chuta do meio do campo, balsa do Guarujá, tem que marcar o outro. Obrigado pelo convite, estamos juntos. Tá certo, Santos, então. 2-1, hein? 2-1. Bom, o Esporte por Esporte volta amanhã na apresentação de Wagner Frederico, é isso? Wagner Frederico apresenta amanhã o programa e eu e Halley Rodrigues, se tudo der certo pela Conmebol, não por nossa conta, né? Nós não podemos escolher, voltamos com vocês direto do Rio de Janeiro, tá? Para poder falar tudo o que está acontecendo com o Santos lá nessa final diante do Palmeiras. Uma boa noite a todos e até amanhã. Fiquem com Deus. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o Esporte por Esporte joga limpo, bate forte.